Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita alegria estou aqui para ministrar essa grande aula para vocês. E hoje é o dia do decreto 5.378 de 2005. Professor, qual que é o trabalho desse decreto? Gente, esse decreto aqui é o decreto que veio o quê? Criar, institucionalizar o GES Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Falando nisso, essa é uma aula que encerra um bloco de 3 aulas importantes sobre o GES Pública, tá certo? Tivemos a primeira aula do GES Pública, tivemos a segunda aula do Modelo de Excelência de Gestão Pública e agora nós vamos trabalhar o decreto 5.378. Papo reto com vocês. Cara, se você assistiu as 3 aulas curtas, 3 aulas gostosas aí, tranquilas, eu tenho certeza que você estará competitivo para o dia da prova. Você está preparado para qualquer banca de concurso e qualquer concurso com essas 3 aulas. São aulas aí detalhadas, não são aulas, aquelas aulas rapidinhas, são aulas aí com conteúdo, com certeza. Bacana? Então vamos mandar bala no decreto 5.378 de 2005. Inicialmente, eu quero dizer para vocês que esse cara aqui, o GES Pública, que é o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, chamado de GES Pública, tá? Ele foi institucionalizado por esse decreto. Bacana. Com certeza, o que aconteceu? Esse decreto aqui, ele veio revogar um decreto anterior que tinha criado o programa, o PQSP, Programa de Qualidade do Setor Público. Bacana? Então, vamos lá. Então, o decreto 5.378, do dia 23 de fevereiro de 2005. Atenção, vamos ler a ementa. Esse cara aqui chama-se ementa, né? Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GES Pública, e o Comitê Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização e dá outras providências. Ou seja, qual que é o trabalho desse decreto? 2 trabalhos. Tá? Primeiro, ele criou o GES Pública, ok? E segundo, olha só, ele criou o Comitê Gestor. Tá? O Comitê Gestor. Então, tá aí para você, ó. Então, o cara, tá certo? Ele fez 2 trabalhos. Qual que é o trabalho do decreto? Criou o GES Pública e o Comitê Gestor. Então, nós temos aqui esse cara aqui. Bacana? Vamos para frente aqui. Tá? Artigo 1º. Toda vez que você tem um decreto, não só esse decreto, mas todos os outros decretos de criação, de comissões, o que tem o artigo 1º? O trabalho do artigo 1º é instituir, né, da forma. Então, olha só, instituir, aliás, fazer nascer. Ó. Então, fica instituído o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização com a finalidade de... Então, olha só que coisa interessante. Então, no artigo 1º, o que ele faz? Ele cria, institucionaliza o GES Público e ele coloca, ó, finalidade. Por que você está falando isso, professor? Porque o GES Público vamos ter 2 finalidades. E essas 2 finalidades despencam em concurso público. Vamos lá. Com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos, então, a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para aumento da competitividade do país. Então, está aí as 2 finalidades do GES Público, né? Então, olha só, para que serve o GES Público? O GES Público vai ser um modelo de gestão para melhorar a qualidade da gestão. Para que você melhora a qualidade de gestão? 2 finalidades. Primeiro, os próprios serviços que você presta, você vai o quê? Melhoria da... Você pretende o quê? Contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Segundo, se você melhora a gestão pública, o que acontece com o país? Você aumenta a competitividade do país. Professor, como assim, professor, aumenta a competitividade do país, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, por exemplo, o Brasil um fazendeiro quer exportar lá a sua soja, tá? Como o Brasil é burocrático, até passar por todas as licenças de exportação, ele tem que demorar 6 meses. Se fosse eficiente, 1 semana estava tudo pronto. Aí eu falo, Burgundo, para você, com essa eficiência, com essa agilidade, não aumenta a competitividade? Sim, porque eu quero vender, então 6 meses, vai e volta, né? Então, essa aí é o objetivo, a finalidade do GES Público, né?
ESAF 2016, cargo de analista. Indique qual é o programa capitaneado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento que disponibiliza tecnologias de gestão capazes de estimular e promover a melhoria continuada de processos gerenciais e de resultados aos órgãos e às entidades públicas que delas se apropriarem. Professor, qual que é o programa de governo aqui? Primeira coisa, GES Pública, né, gente? Opa, já falei aqui, né? Então, a resposta aqui é GES Pública. Eu pergunto para você, qual que é o modelo, o GES Pública está vinculada em qual ministério? Ele é administrado, ele é de responsabilidade do Ministério do Planejamento. O GES Pública, pergunto para vocês, ele quer estimular a melhoria da gestão, processos gerenciais e resultados dos órgãos? Exatamente. E como que o GES Pública faz isso? O GES Pública faz isso, ele faz isso através de quê? Ele faz isso através do quê? Do modelo de excelência de gestão pública através dos processos de autoavaliação, né? Bacana? Aí coloca aqui, Brasil Sem Miséria. Gente, Brasil Sem Miséria é um programa de governo? Com certeza. Brasil Maior é um programa de governo? Sim. Só que o Brasil Maior e o Brasil Miséria não são programas de governos vinculados ao Ministério do Planejamento. Gestão da informação e gestão orçamentária. Com certeza, a gestão da informação e a gestão da orçamentária são produtos vinculados ao Ministério do Planejamento. Só que gestão da informação e gestão orçamentária não é um programa de governo. Explicando para vocês, programa de governo aqui é o Brasil Maior, Brasil Sem Miséria, e o GES Pública é um programa de governo. Tá? Os dois são produtos vinculados ao Ministério, mas não são programas de governo. E o GES Pública que diz aí, a respeito desse comando da questão. Então, nós temos aí a alternativa E. Questão muito fácil, né? Muito fácil. Artigo 2º. Então, o artigo 1º, ele fez o seguinte, né? O artigo 1º teve o seguinte, ao contrário, ele institucionalizou o GES Pública, ele agora passou a existir o GES Pública, e no artigo 1º ele falou, tem duas finalidades, melhorar a qualidade do serviço público e aumentar a competitividade do país. O artigo 2º diz o seguinte, o GES Pública deverá contemplar a formulação e implementação de medidas integrantes em agenda de transformações da gestão, necessárias à promoção dos resultados preconizados pelo Plano Plurianual, a consolidação da administração pública profissional, voltado ao interesse do cidadão, e aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais que objetivem, ou seja, atenção, gente, que objetive, ou seja, então, o artigo 2º, qual que é o trabalho dele? Vai traçar quais são os objetivos do GES Público. Gente, quais são os objetivos? Atenção, são 5 objetivos. Aí, colocando para vocês na perspectiva de examinador. Eu sou examinador, eu quero fazer uma prova, uma questão, tá? Eu quero fazer uma questão não muito difícil, mas também não muito fácil. Eu quero fazer uma questão... Eu também não quero ter muito trabalho. Eu estou me colocando lá na cabeça do examinador, para você mudar um pouco o seu foco de estudo. Poxa, então, estou com preguiça. Não quero pensar muito. Quero fazer uma questão que não seja fácil, né? E nem muito difícil. E eu não quero ter trabalho. E aí, eu me deparo com um decreto desse, 5.378, 2005, está lá no edital GES Pública, nós não mencionou o tal do decreto, tá? Então, poucos alunos vão ter a curiosidade de ler o decreto, e o decreto cai, está lá no edital GES Pública, cá, está lá a questão. O que ele faz? Ele pega assim, se depara, puxa, olha aí, os objetivos do GES Público são quantos? São 5. Está aí, vou fazer uma questão como essa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o comando da questão de acordo com o caput do artigo 2º, e vou invalidar uma dessas questões aqui. É isso mesmo, gente. Então, dica para você de concurseiro profissional. Quando você tem a numeração assim, principalmente nas provas de múltipla escolha, o examinador adora de paixão o quê? Utilizar isso como prova, para ser elemento de prova. Vamos lá, quais são os objetivos? Primeiro, eliminar o déficit institucional, visando
ao integral atendimento às competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Cara, eliminar o déficit institucional. O que acontece isso, cara? Que a Constituição Federal atribuiu várias competências para o Poder Executivo, certo? E o Poder Executivo não está conseguindo o quê? Cumprir com essas competências. Se você não consegue cumprir, você tem um déficit. Então, o GES Público, através do melhoramento da gestão, da busca da eficiência, ele quer eliminar esse déficit institucional. Né? E nome bonito, né? Eliminar déficit institucional. O aluno meia boca, ele fala, nunca que esse negócio aí vai estar vinculado ao GES Pública. Né? 2, promover a governança. O que é governança? A capacidade administrativa, né? Aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Né? Professor, o que é esse cara aqui, políticas públicas? Eu tenho que dar uma reforçada nesse sujeito aqui. Nunca esqueçam disso. A administração pública, a ação da administração pública se faz através de políticas públicas. E essas políticas públicas estão retratadas aonde? Nos programas de governo. Nos programas de governo. Bolsa Família é uma política pública que está retratada aonde? Lá no programa de governo. E toda política pública ela passa pela formulação, implementação e avaliação. Aumentar a governança, né? Promover a governança, né? Da capacidade de governo, da capacidade de gestão, quer melhorar a qualidade de gestão dos programas de governo. Esse é o item 2, em outras palavras. 3, promover a eficiência por meio de melhor aproveitamento dos recursos relativamente aos resultados da ação pública. Né? Então, ela é aumentar a eficiência, promover a eficiência. Né? Conceito de eficiência, produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Né? Ele quer promover a eficiência. Né? 4, assegurar a eficácia e a efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. E, finalmente, promover a gestão democrática, participativa, transparência e ética. Então, temos aqui o último item, gestão democrática, não monocrática, né? Participativa, não individual, né? Transparência, não oculta, e ética. Né? Então, o examinador vai tentar mudar uma coisinha. Será que cai? Olha só. IBGE, FGV 2016, analista. O programa GES Pública foi instituído pelo Decreto 5.378 de 2005 e suas ações e instrumentos devem objetivar certos ditames, exceto. Olha só, seus instrumentos devem objetivar. Professor, devem objetivar, são o quê? Os objetivos. O decreto 5.378 fala de objetivo? Fala aonde? Estou perguntando. Pô, professor, não sei, então eu vou falar para você. Lá no seu artigo 2º, inciso de 1 a 5. Antes da gente ir para as respostas, eu vou voltar um pouquinho o slide para você, é o seguinte, para você fixar o conteúdo. Opa. Olha aqui, comigo. Tá? Comigo. Artigo 2º. Que objetivem. Quantos objetivos? 1, 2, 3, 4, 5. Leitura rápida, não tenha preguiça. Fixar conteúdo, isso pode estar na sua prova. Atenção, energia, força de vontade, comigo. Objetivo, GES Pública, 5. Primeiro, eliminar o déficit institucional visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Indo para a questão. Eliminar, letra C, eliminar o déficit institucional visando ao integral atendimento das competências constitucionais do Poder Executivo Federal. Ctrl+C, Ctrl+V do decreto. Então, isso aqui é o inciso 1. Voltando. Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas. Item 2. Não é só chegar na resposta. O aluno tem, quando vê uma questão, ele tem que ir além da resposta. Né? 3. Promover a eficiência por meio de melhor
aproveitamento dos recursos relativamente aos resultados da ação pública. Não é assegurar, é o quê? Aqui, 2B. Contribui para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, né? Assegurar a eficácia. Ele não está esse item aqui, tá? Não está esse item aqui, vamos para o outro aqui. 4. Assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a adequação entre meios, ações, impactos e resultados. Esse cara está aqui, ó, assegurar a eficácia e efetividade das ações, promovendo a adequação entre os meios, ações, impactos e resultados. Então, esse aqui é o item 4, ok? E, finalmente, o último item está aqui. Promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. Ó, promover a gestão estratégica, centralizadora, que é o oposto de participativa, tá? Estratégica centralizadora, transparente é. Então, o examinador, ó, fez uma questão seguinte. O cara fez um automático e errou. É claro, a centralização está contra o modelo de excelência de gestão pública, né? Então, já temos alternativa. Então, olha só. Então, ele fez, ó, esse aqui é o item 5. Ó, contribuir para a melhoria. Claro, está correto esse cara aqui, né? Mas perceberam aqui a cabeça do examinador? Nós chegamos aí à alternativa letra E, ou seja, ele utilizou como base, né, isso aí. Então, por isso que é importante você conhecer o decreto, cara. O decreto tem algumas pegadinhas aqui, muito importantes, tem que saber esse decreto aí, tá? Vamos lá. Artigo 3º. Então, nós vimos o seguinte, nós vimos o artigo 1º. O que ele fez? Ele institucionalizou o GES Pública e definiu suas duas finalidades. O artigo 2º, ele fez o seguinte. O artigo 2º, o sujeito fez o seguinte, ele colocou os 5 objetivos. Professor, e o artigo 3º? O artigo 3º, qual foi o trabalho? Olha a cabeça do legislador. Ele criou o comitê gestor, né? Ele falou o seguinte, ó, para cumprir os objetivos definidos no parágrafos, os artigos 1º e 2º, ele cria um cara que é o comitê gestor. Então, quais são as atribuições do comitê gestor? Ó, 1, 2, 3, 4. Professor, e aí? Aí tem que saber também. Rapaz, se ele coloca uma questão dessa aí, quais são os deveres, né, do comitê gestor, poucas pessoas acertam e pode cair. Vamos lá. Para a consecução do disposto no artigo 1º e 2º, o GES Pública, por meio do comitê gestor que trata o artigo 7º, deverá. Né? O que trata o artigo 7º? O artigo 7º ele vem fazer o seguinte, ele vai voltar no assunto do comitê gestor, e o artigo 7º ele vai descrever quem que faz parte do comitê gestor. Ou seja, é a composição do comitê gestor. 1, olha só, mobilizar órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização. Garanto para você que ao longo de 20 anos aí estudando essa matéria aqui, essa palavra aqui, ó, mobilização, uma que mais foram cobradas pelo GES Pública. Por quê? Porque o GES Pública é um programa de mobilização. Mobilização. Nunca esqueçam disso. Então, o GES Pública é um programa de mobilização. Os órgãos e entidades da administração pública para a melhoria da gestão e para a desburocratização. Segundo o dever do comitê, apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da administração pública na melhoria do atendimento ao cidadão e na simplificação de processos e normas. Né? Por isso que eu digo para vocês, professor, eu estou precisando, professor, muito, fazer uma pesquisa de satisfação, uma gestão para o processo. Cara, vai lá, busca lá no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Secretaria de Gestão, lá no GES Pública. Por quê? Porque o comitê tem o dever de apoiar os órgãos, então é um ponto de apoio. Aí o examinador pode querer saber isso de você, porque você está fazendo um concurso, né? Você vai ter dificuldades técnicas, todo mundo tem gestão. Tá? Gestão é uma atividade inerente a todos, tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Então, lá você vai ter um grande ponto de apoio. Se você tiver aí o interesse, é só ir lá no GES Pública, você vai ver quantos materiais interessantes tem disponíveis, a custo zero. 3. Orientar e capacitar os órgãos e entidades da administração pública
para implementação de ciclos contínuos de avaliação, de melhoria e gestão. Ele faz muito isso, muitas capacitações. E, finalmente, 5, desenvolver modelo de excelência em gestão pública, fixando parâmetros e critérios para avaliação e melhoria da qualidade da gestão pública, da capacidade de atendimento ao cidadão e da eficiência e eficácia aos 2 atos da administração pública federal. Ou seja, esse item 5 aqui é o nosso famoso modelo de excelência de gestão pública, né? Artigo 4º, vamos aqui, a aula é curta. Os critérios para avaliação da gestão que trata este decreto serão estabelecidos em consonância com o modelo de excelência de gestão pública, né? E aí, professor? E aí, nós já temos esses critérios, no total são 8 critérios, né? Lembra lá? Liderança, pessoas, processos, informações, resultados, plano, cidadão, sociedade, tudo isso aí é o quê? São os 8 critérios de gestão pública, né? Inclusive, isso aqui já foi assunto de uma aula específica. Artigo 5º. A participação dos órgãos e entidades da administração pública no GES Pública dar-se-á mediante adesão ou convocação. E aí, professor? Cadê o seu amarelinho? Está aí? Então, marca texto. Gente, eu quero participar do GES Público. Você tem só 2 caminhos. 99% das entidades que participam do GES Pública, né, elas foram através da adesão. Eu disse 99%, não é 100%. Quais são os 2 caminhos, olha só, para você participar do GES Pública? Adesão e convocação. E aí, professor? Cara, cai demais. Papo reto com vocês. Desse decreto aí, esse é o artigo aí que mais cai, né? Tem um artigo lá atrás que fala da mobilização. O GES Público é um programa de mobilização. Bacana. Mobilizou, né? Ele fez a mobilização, ele passou lá todas as teorias, tarará, tarará. O que acontece aqui? Ó, vem comigo aqui. Ó, ó. Aí ele vai ou aderir ou atender uma convocação. Cai muito. Gente, então é o seguinte, 2 caminhos qualquer, adesão e convocação, tá? Vamos falar, o parágrafo 1º vai falar sobre adesão. O parágrafo 2º vai falar sobre a convocação. Então, não preciso dizer para vocês, já dizendo, que esse artigo 5º aqui é um dos mais importantes, quiçá o mais importante do decreto. Tá? Porque o examinador gosta muito. Adesão, vamos lá. Adesão, você vai aderir, é de forma voluntária, né? Não existe adesão compulsória. Então, você é o quê? Ó, engajamento voluntário, tá? Eu sou o presidente do órgão, eu quero melhorar as práticas de gestão, tem um GES Público, o que você faz? Você faz adesão ao programa de acordo com os requisitos. Vamos lá. 1. Considere-se adesão, para os fins deste decreto, o engajamento voluntário do órgão. O examinador vai falar que não é voluntário, atenção, ou entidade da administração pública no alcance da finalidade do GES Pública que, por meio da autoavaliação contínua, obtenha a validação dos resultados de sua gestão. Uma coisa importante, que essa aqui é tanto para a administração pública, a administração privada, para o governo federal, estadual, municipal, para qualquer poder. Ele é amplo, a abrangência desse órgão aqui, desse projeto. Bacana? E o parágrafo 2º, ele vai falar sobre a convocação. Professor, convocação, e aí? Dá um exemplo para a gente, professor. Vou dar para você um exemplo. Você é ministro. E lá no seu ministério tem diversas autarquias e fundações vinculadas. Aí você fala, não, eu vou aderir ao GES Pública, né? E vou convocar todas as vinculadas ao meu ministério para o engajamento convocatório de adesão. Pronto. É diferente, não é isso? Então, a convocação é somente para a administração pública federal, a convocação, né? O outro é a adesão, é voluntária. Considere-se convocação a assinatura por órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica ou fundacional em decorrência da legislação aplicável, olha só que está vinculada, né? Outra coisa, quando que você pode
utilizar a convocação. Ó, decorrência da legislação aplicável, de contrato de gestão ou desempenho, uma coisa só, ou engajamento no GES Pública, por solicitação do ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, em decorrência do exercício de competências vinculadas a programas prioritários definidos pelo presidente da República, né? Então, está aqui para vocês, ó, ou é adesão para todo mundo, ou é por convocação. A convocação, somente através de decorrência de legislação aplicável, contrato de gestão ou desempenho, ou o ministro do Planejamento, tá certo? Verificando quais são os programas de governo prioritário, ele vai lá e convoca lá um órgão para você fazer o engajamento e você aderir ao programa. Fechou? 10. Muita informação aqui, hein, cara. Muito importante. Isso aqui dá para fazer questões aí de altíssimo nível, né? Eu digo para vocês o seguinte, a gente tem que estudar nesse nível de detalhe, tá? As bancas estão aí, cara. As provas estão aí, cada vez aperfeiçoando mais. Vamos lá. Universidade Federal do Paraná, AOSP 2016, assistente de administração. Questão de nível médio. O decreto 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GES Pública, e o Comitê de Gestor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, e dá outras providências. Cara, esse cara aqui é a ementa do decreto. A participação dos órgãos, tá, e entidades da administração pública no GES Pública dar-se-á mediante. Participação. Qual que é o artigo que regula isso? Artigo 5º. E lá no artigo 5º, lá no caput, ele fala que é por adesão ou convocação. Letra D, de dado. Né? Com certeza, o aluno que só assistiu às aulas aí do GES Público e do modelo de excelência de gestão pública e não estudou o decreto, ele marcou bobeira aí e com certeza ele tinha tudo para marcar a letra A, mas é a letra D. Por isso que eu digo para vocês, o conteúdo ele vai integrando, ele vai se consolidando. Bacana? Letra D de dado. Próxima questão. Sobre a TRT 14 FCC 2016, cargo de técnico. Sobre o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GES Pública, é correto afirmar. Tá? Vamos lá, é correto afirmar. Vamos lá, uma a uma. Letra A. Tem como objetivo orientar a adoção de práticas de excelência em gestão pelas organizações públicas da administração direta e indireta, limitado à esfera federal. Olha aí, o erro está aqui, porque não é apenas limitado à esfera federal. Pode ser esfera federal, estadual ou municipal, de qualquer poder, inclusive organizações públicas, né? Então, letra A está errada. Letra B. Foi instituído pelo Decreto-Lei 200. Parou. O Decreto-Lei 200 foi a reforma instituída em 1967 pelos militares, que tentou aí fazer a descentralização administrativa. Até hoje está em vigor. Não tem nada a ver com isso. O GES Público ele foi instituído, inclusive, pelo Decreto 5.378. Qual ano? 2005. Fechou. Letra C. Então está errada a B também. A participação dos órgãos e entidades dos governos subnacionais. Governos subnacionais são prefeituras e estados, né? No GES Pública é obrigatória. Não, não é obrigatória, é por adesão, ela é voluntária. Então já está errada a letra C. Letra D. É um programa federal que visa desenvolver um modelo de excelência em gestão pública, correto? Porém, é aberto à participação voluntária de organizações públicas ou privadas. Exatamente, esse cara aqui é a alternativa correta, porque ele visa desenvolver esse modelo e ele não é apenas para organizações públicas, e também organizações privadas. Então, no gabarito, letra D. Vamos para a letra E. Objetiva, promover instrumentos gerenciais que gerem eficiência por meio do melhor aproveitamento dos recursos, sem prever, contudo, a promoção da gestão democrática transparente. Está errado, porque esse cara aqui, ele contraria lá o artigo 3º, inciso
5, lá no inciso 5, diz o quê? Ele trata os objetivos, né? Ele trata, aliás, artigo 2º, inciso 5º, que trata dos objetivos do GES público, que lá ele fala gestão democrática, transparente, ok? Ele falou sem prever, contudo, promoção da gestão democrática e transparente, está errada. Então, ele colocou a palavrinha sem, invalidou aí a alternativa letra E. Ó, essa questão aqui, gente, não é uma questão difícil, mas é uma questão que exige do aluno conhecimento do decreto 5.378, senão ele não consegue fazer essa questão. Então, o gabarito dessa questão, letra D de dado. Artigo 6º. O artigo 6º é muito simples. Qual que é o trabalho do artigo 6º? O artigo 6º, o legislador autorizou as organizações privadas a participarem também do GES público. Vamos ler. Poderão participar voluntariamente, tá? Isso aqui, inclusive, foi questão da questão anterior, das ações do GES público, pessoas e organizações, ó, três blocos, pessoas, eu, Luiz Antônio, posso, organizações públicas podem e organizações privadas. Não esqueçam, 3 pessoas. Pessoas comuns, organizações públicas e ou privadas. Professor, o que mais? Professor, eu quero participar para ganhar um saláriozinho, um dinheirinho no final do mês. Não pode, por quê? Porque o parágrafo único do artigo 6º proibiu a remuneração. Ó, a atuação voluntária das pessoas é considerada serviço público relevante. Então, eu estou trabalhando, então é um serviço público relevante, não remunerado. Pô, professor, bacana, aí ferrou, né? Mas é o quê? Ele tem que ser voluntário. O voluntário, se você é pago, não é voluntário, né? Bacana, fechou? Vamos lá, continuando. TRT 23 FCC 2016, cargo de técnico. Vamos aqui comigo. Letra A. Aliás, a adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, GES Pública, instituído pelo Decreto número 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, cuja finalidade é contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos aos cidadãos e aumento da competitividade do país, é compulsória? Não, está errado, já vou nem ler. Ela é o quê? Ela é voluntária. B, possível. Em caráter voluntário? Correto. Por organizações privadas? Correto. Né? Privadas. E cabível para os órgãos e entidades da administração pública federal mediante adesão ou convocação? Correto. Letra B é a alternativa correta. A letra B aqui, ele está cobrando vários incisos, né? Tá aqui, ó, vários artigos. Aqui o artigo 5º que fala sobre adesão, convocação, tá? Então, ele fala aqui o artigo 6º, das organizações privadas, né? Então, ele é possível. A letra B é uma lei, o examinador que fez isso aqui, ele estudou todo o decreto, então ele elaborou aqui uma questão difícil. Então, a letra B de bola. Vamos lá. C, obrigatória para... Não é obrigatória. D, sempre voluntária? Não, não é sempre voluntária porque tem o Instituto da Convocação, né? Cabível para as entidades da administração indireta apenas as mesmas firmarem contrato de gestão? Não, não é só apenas firmarem contrato de gestão. Tem 3 itens, né? É contrato de gestão, legislação aplicável para o engajamento do Ministério, do Ministro do Planejamento. São 3 hipóteses aí que pode ser por um instrumento da convocação, tá? Da convocação pode ser por três espécies. Então, não está errada essa letra E. Ou seja, essa questão aqui não é uma questão muito fácil, uma questão que requer o profundo conhecimento do decreto 5.338. Então, nós temos aí letra B de bola. Artigo 7º. O artigo 7º, tá? Vamos ler aqui. Fica instituído. Então, ele retoma lá o artigo 2º, né? O artigo 2º ele fala que o comitê gestor vai ter que produzir tais objetivos, lembra? E o artigo 7º ele vai instituir o comitê gestor. Ó. Fica instituído o comitê gestor do Programa Nacional de GES Pública e Desburocratização no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o objetivo de formular o planejamento das ações do GES Pública, bem como coordenar, avaliar a execução dessas ações. Fechou, né? O próximo artigo, ele vai dizer quem que faz parte, quem que pode fazer parte do comitê gestor. Tá? Vamos lá. O comitê gestor. Vamos aqui. O comitê gestor terá a seguinte composição. Ó, 3 itens. Primeiro item,
um representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que o coordenará. Então, o examinador pode perguntar para você, professor, quem é o coordenador do GES Pública? Vai ser o representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no comitê gestor, que vai ser o coordenador. 2, um representante da Casa Civil da Presidência da República. 3, representantes, olha aqui, ó, plural, hein? De órgãos e entidades da administração pública, assim como de entidades privadas, com notório, olha só, gente, com notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e à desburocratização, conforme estabelecido pelo Ministério do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, incluído pelo decreto NAU. Então, ou seja, o decreto 5.378, ele teve uma alteração pelo decreto 6.944 de 2009, que essa alteração, inclusive, está 100% aí, absorvida, atendida nessa nossa aula. Então, olha só, então, são 3 representantes. Um do Ministério do MPOG, que vai ser o coordenador, outro da Presidência da República e outros, né, representantes de entidades aí. Só que esses representantes de entidade têm um requisito importante. Esse requisito pode ser cobrado em prova, e vai ser notório engajamento em ações ligadas à qualidade da gestão e à desburocratização, conforme estabelecido pelo Ministério do Planejamento, Ministro de Estado do Planejamento e Gestão Pública. Bacana. Parágrafo 1º. Os membros que se refere o CAPT, tá? Titulares e suplentes, serão indicados pelos dirigentes dos órgãos ou entidades representantes e designados pelo Ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. O parágrafo 1º, ele traz 2 comandos importantes. Primeiro, eu quero fazer parte do comitê. Se eu quero fazer parte do comitê, eu tenho que ser indicado por quem? Pelo dirigente dos órgãos, ou dirigente máximo do órgão. Secretário de Estado, presidente, assim por diante. Além de ser indicado, atenção, pelos órgãos, esse sujeito, essa indicação, tem que passar pela designação do ministro. Isso já caiu em prova. Então, o parágrafo 1º tem 2 comandos. Ele tem que participar, tem que ser o quê? Designado pelo dirigente do órgão e ele tem que ser indicado e designado pelo ministro. Parágrafo 2º. O mandato dos membros do comitê gestor será de 2 anos, permitida a recondução. Então, o cara lá pode ficar 2 anos, 2 mais 2. É o prazo aí de permanência do assento. Fechou? Vamos lá, hein? Artigo 8º, hein? Está acabando. IBGE, Fundação Getúlio Vargas, 2016, cargo de analista. Um analista de planejamento e gestão recém-integrado aos quadros de uma determinada organização pública fundacional se apresentou ao coordenador do Comitê de Gestão Pública, oferecendo-se para integrar o Comitê Gestor. Sua apresentação foi considerada indevida, pois é necessário. Um analista de planejamento e gestão recém-integrado aos quadros de uma determinada organização pública fundacional. Então, o cara trabalha numa fundação, acabou de entrar lá. Ele, por conta e risco, tá, se apresentou ao coordenador do Comitê de Gestão Pública, ao GES Pública. Então, ele é de uma fundação. Ele foi até Brasília, falou com o coordenador de gestão pública do comitê gestor. Lembra-se que esse comitê gestor, ele é um representante do MPOG. Esse comitê gestor está sob responsabilidade do MPOG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, oferecendo-se para integrar. E aí, professor, o que você acha? Está errado. Ele foi indevida. Qual que é o fundamento, cara? Artigo 7º ou 8º, parágrafo 1º. Lá no parágrafo 1º ele fala o seguinte: para o cara participar do comitê, o parágrafo 1º tem 2 comandos importantes. Expliquei isso.
Primeiro comando, ele tem que ser indicado pelo dirigente do órgão. Esse sujeito aqui, ele foi indicado? Não, ele se autoindicou. Então, esse é o famoso bicão, o autoconvite. Além de ele ser indicado pelo dirigente do órgão, da fundação, ele tem que ser designado pelo ministro de Estado, Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse é o motivo aí por que foi indevida a participação dele. Letra A, ser indicado pelo dirigente do órgão e designado pelo ministro de Planejamento, Orçamento e Gestão. Correta questão, né? Opa, correta questão. Então, correta questão é a letra A. Só para reforçar um pouquinho essa letra A, eu vou voltar aqui, tá certo? No artigo 8º, o artigo 8º do decreto 5.378, ele diz o seguinte, ó, ele define quem faz parte do comitê gestor, que é um representante da MPOG, um representante da Casa Civil e outros, né? Aí ele fala que para fazer parte disso aqui, tem que atender o parágrafo 1º. O parágrafo 1º tem 2 comandos, olha aqui, ó. Os membros que tratam, refere-se ao CAPT, que são esses 3 sujeitos aqui, ó, titulares e suplentes, tá? Serão indicados pelos dirigentes dos órgãos ou entidades representados e designados pelo ministro de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Ou seja, é a letra A, os 2 comandos. Vamos ler mais aqui. Ser integrante dos currículos de qualidade, isso não, está errado. Ocupar um cargo ligado à Secretaria de Assuntos Estratégicos, não. Tá? Ser professor universitário, ser representante de entidade privada, não. Então, a letra A é a letra correta. Só faz essa questão aí o aluno que realmente estudou. Se o cara não estudou, ele vai ficar difícil aí acertar uma questão como essa. Artigo 9º. O comitê gestor compete. Então é o seguinte, então nós já criamos o comitê gestor, nós já sabemos quem faz parte do comitê gestor e agora nós temos o quê? Atribuições do comitê gestor. Olhando para cá e passando a experiência de concurseiro profissional. Cara, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente questão para o examinador de múltipla escolha fazer uma questão para vocês. Primeiro, compete. Propor ao ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão o planejamento estratégico do GES Pública. 2. Articular-se para identificação de mecanismos que possibilitem a obtenção de recursos e demais meios para execução das ações do GES Pública. 3. Constituir comissões setoriais e regionais com a finalidade de descentralizar a gestão do GES Pública, monitorar, avaliar e divulgar os resultados do GES Pública, certificar a validação dos resultados da autoavaliação dos órgãos e entidades participantes do GES Públicas e reconhecer e premiar os órgãos e entidades da administração pública participantes do GES Pública que demonstrarem qualidade em gestão medida pelos resultados institucionais obtidos, ok? 10º. Ao coordenador do comitê gestor compete. Primeira coisa que eu pergunto para vocês. Quem que faz parte do comitê gestor? 3 itens. Um representante do MPOG. Esse cara será o coordenador. Então, aqui está o artigo 9º, artigo 10º diz o seguinte, artigo 10, perdão, diz o seguinte, que ali compete esse cara. Outro representante do comitê, Casa Civil. E o terceiro, outros representantes de demais entidades que têm engajamento aí, saber não sei o quê, o cara que sabe muito, ok? Isso faz parte do comitê. Ou coordenador, esse coordenador que vai ser o manda-chuva, ele que vai mandar. O que compete a ele? 4 coisas, só 4 coisas, questão de concurso. Cumprir e fazer cumprir este decreto e as decisões do colegiado. 2. Constituir grupos de trabalhos temáticos temporários. Convocar e coordenar as reuniões do comitê. Então, ele que coordena. Né? Exercer o voto de qualidade no caso de empate nas deliberações. IBGE, olha só, Fundação Getúlio Vargas, 2016, cargo de técnico. O GES Pública possui um coordenador do comitê gestor que tem certas atribuições definidas pelo Decreto 5.378 de 2005. Dentre as atribuições destacam-se, pergunto para vocês, né? Essas atribuições estão previstas lá no artigo 10. 10, tá? Ok? 10. Voltando aqui um pouquinho. Artigo 10, ó.
Quais são? Cumprir e fazer cumprir decisões do Ministério do Planejamento. Ó, fazer cumprir decisões do Ministério do Planejamento. Ó, cumprir e fazer cumprir as decisões do Ministério. Vamos lá. B. Constituir grupos de trabalhos temporários permanentes, né? Definir a remuneração dos integrantes. Exercer o voto de qualidade, no caso, letra D. Ó, cumprir e fazer cumprir decisões do Ministério. Olha que pegadinha que o cara fez. Ó, voltando aqui um pouquinho. Cumprir e fazer cumprir cumprir e fazer cumprir este decreto e as decisões do colegiado. Então, a letra A está errado, porque é fazer cumprir o quê? As decisões do colegiado e do colegiado e do decreto. B. Constituir grupos de trabalhos temáticos permanentes. Voltando aqui, ó. Constituir grupos de trabalhos temáticos temporários. O cara colocou permanentes. Ó a pegadinha, né? Olha aqui os erros, né? C. Definir a remuneração dos integrantes do comitê. Errado. Por quê? Nós sabemos que os membros do comitê, ele é voluntariado, eles não têm direito à remuneração. D. Exercer o voto de qualidade no caso de empate nas deliberações. Correto. É exatamente o que diz o inciso 4. Exercer o voto de qualidade no caso de empate das deliberações. Então, nós já temos aí a alternativa D. E. Realizar a avaliação de desempenho dos integrantes. Não é parte da comissão. Então, nós temos aqui a alternativa D de dado. Fechou? Artigo 11, finalizando aqui nossa aula, né? A participação nas atividades do comitê gestor, das comissões e dos grupos de trabalho, será considerado de serviço público relevante não remunerado. 12. A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exercerá as funções de Secretaria Executiva do Comitê. Gente, então é o seguinte, ó, quem que é a Secretaria Executiva do Comitê? É a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, você tem que ser Secretaria de Gestão. Então, todo o gesto público está onde? Na Secretaria de Gestão. Comitê, Secretaria de Gestão. Que se é o quê? É o secretário executivo do comitê. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogados os decretos 83.740, 3.335 de 2000. Brasília, 23 de fevereiro de 2005. Então, está aqui o nosso decreto. Bacana? Fechamos aí essa aula do decreto 5.378, que fecha aí o bloco do GES Pública, modelo de excelência, e pode confiar nos seus conhecimentos, pode confiar na sua capacidade, que você tem tudo para gabaritar essas questões aí. Como sempre, finalizando, não há lugar como o nosso lar, exatamente, né? O lar, a sua casa, o seu aconchego, onde você sente-se feliz, né? Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.